Em tempos em que um simples corte elétrico pode alterar nossas vidas, imaginar um colapso total não parece tão descabido. E se amanhã você acordar sem eletricidade, sem água potável, sem supermercados abertos, sem internet, o que para muitos seria o começo do caos, para os sobreviventes bem preparados seria apenas um novo desafio. E curiosamente, os melhores conselhos nem sempre vêm de laboratórios ou academias militares modernas, mas da sabedoria acumulada durante séculos. Hoje vamos explorar 5 ferramentas medievais de pesca tão eficazes que ainda poderiam fazer a diferença entre a vida e a morte se o mundo colapsasse amanhã. Primeira pesca com açudes, Weir Fishing. As comunidades medievais não apenas pescavam, construíam enormes cidades submarinas projetadas para capturar milhares de peixes a cada ciclo de maré. A pesca com açudes representava a engenharia medieval em sua forma mais ambiciosa, a criação de instalações pesqueiras permanentes que podiam alimentar regiões inteiras sem necessidade de manutenção diária. Evidências arqueológicas do estuário de Blackwater, em Essex, revelam a surpreendente escala dos sistemas de açudes medievais. Mais de 13.000 postes de madeira, dispostos em padrões complexos, que se estendiam por meio quilômetro mar adentro. Estas não eram simples cercas, eram sofisticados sistemas de direcionamento de peixes que haviam sido aperfeiçoados através de séculos de experimentação e representavam alguns dos maiores projetos de construção de sua época. Os princípios de engenharia por trás da pesca com açudes demonstravam uma compreensão notável do comportamento dos peixes e da dinâmica da água. Os construtores medievais situavam essas estruturas em estuários de maré e desembocaduras de rios por onde os peixes migratórios viajavam naturalmente, e então usavam os próprios instintos dos peixes contra eles. Em vez de tentar capturar peixes aleatoriamente, criavam pontos de encontro previsíveis, onde as comunidades podiam pescar com um mínimo de esforço. A construção exigia um enorme investimento e cooperação da comunidade. A construção de um único sistema de açude demandava centenas de trabalhadores, milhares de postes de madeira e meses de esforço coordenado. As comunidades tinham que organizar a colheita da madeira, o afiamento dos postes, o transporte para os locais de construção e a instalação sincronizada durante condições de maré específicas. Isso representava a gestão de projetos medieval em sua forma mais complexa. A estrutura de madeira criava um sistema de funil que guiava os peixes para passagens cada vez mais estreitas. À medida que os peixes seguiam o que pareciam ser canais submarinos naturais, encontravam-se direcionados para áreas de coleta de vime, tecido onde escapar se tornava impossível. A genialidade residia em fazer a armadilha parecer um caminho natural, em vez de uma barreira óbvia. Diferentes designs de açudes eram orientados para espécies de peixes específicas e padrões sazonais. As armadilhas para salmão funcionavam de maneira diferente das armadilhas para enguias, que exigiam abordagens diferentes das armadilhas para peixes de uso geral. As comunidades medievais desenvolveram conhecimentos especializados sobre quais espécies de peixes podiam ser capturadas, o que lhes permitia modificar a configuração de seus açudes ao longo do ano para máxima eficácia. A manutenção exigia atenção constante e reconstrução sazonal. Tempestades de inverno, inundações e o desgaste normal obrigavam os operadores a substituir seções danificadas, limpar detritos e reconstruir seções inteiras. Isso criava emprego durante todo o ano para trabalhadores especializados que possuíam o conhecimento técnico necessário para manter esses sistemas complexos.
A produtividade dos sistemas de açudes bem-sucedidos era lendária. Registros históricos descrevem operações de uso único que produziam milhares de peixes durante os períodos de pico de migração e forneciam proteína suficiente para sustentar grandes comunidades durante temporadas inteiras. Essas instalações representavam a pesca industrial medieval em sua forma mais eficiente. Marcos legais se desenvolveram em torno dos direitos de propriedade e operação de açudes. Como conseguiam controlar com sucesso sistemas fluviais inteiros, as leis medievais regulavam estritamente quem podia construí-los, onde podiam ser construídos e como deviam ser operados. Os direitos de propriedade tornaram-se um bem valioso que podia ser herdado, vendido ou disputado nos tribunais medievais. O impacto econômico estendeu-se muito além da simples produção pesqueira. As operações bem-sucedidas de açudes sustentavam indústrias inteiras: construção naval, fabricação de redes, processamento de peixe, produção de sal para conservação e redes de transporte para distribuir a pesca para comunidades do interior. Um único açude produtivo poderia ancorar a economia de uma região inteira. A gestão pesqueira moderna ainda estuda os sistemas de açudes medievais para obter conhecimento sobre a pesca sustentável. Essas instalações funcionavam com os padrões naturais de migração dos peixes e não contra eles, muitas vezes aumentando as populações de peixes por meio de uma colheita controlada que impedia o superpovoamento e surtos de doenças nas populações de peixes. Segundo a pesca, com tocha, torch fishing, quando a escuridão caía sobre as águas medievais, a maioria dos pescadores retornava à margem, mas os caçadores mais bem-sucedidos mal estavam começando seu trabalho. A pesca com tocha, conhecida como ling em norueguês e listering em inglês, transformou a noite na maior vantagem do pescador medieval, aproveitando o comportamento dos peixes que a pesca diurna nunca poderia explorar. A técnica baseava-se numa compreensão fundamental da visão e do comportamento dos peixes que a ciência moderna confirmou. Os peixes ficam temporariamente cegos e desorientados quando expostos à luz brilhante em águas escuras. Os pescadores medievais descobriram essa fraqueza e construíram todo um sistema de caça em torno dela, usando o sistema nervoso de suas presas contra elas. O equipamento era notavelmente simples, mas eficaz. A lança de pesca tinha múltiplas pontas farpadas projetadas para evitar que os peixes escorregassem depois de serem atingidos. Ao contrário dos arpões modernos, os listers medievais utilizavam de 3 a 5 pontas dispostas de modo a aumentar a probabilidade de impacto e garantir que os peixes permanecessem seguros durante todo o processo de captura. A tecnologia da tocha determinava o sucesso ou fracasso de toda a operação. Os pescadores medievais experimentaram diferentes materiais para criar tochas que queimassem quentes e brilhantes e que fossem suficientemente impermeáveis para funcionar durante os inevitáveis salpicos e a umidade de uma pesca noturna. A resina de pinho, a casca de bétula e o tecido embebido em óleo criavam tochas que podiam queimar por horas. O processo de caça exigia uma habilidade e paciência incríveis. Os pescadores moviam-se lentamente em águas rasas, segurando tochas altas o suficiente para iluminar as áreas subaquáticas enquanto posicionavam as lanças para ataques precisos. A combinação de equilibrar a luz, manter o sigilo e executar lançamentos de lança precisos exigia anos de prática para ser dominada efetivamente. A técnica de arpão com tocha de uma embarcação representava a versão avançada desta técnica. Os pescadores medievais
desenvolveram embarcações especializadas, projetadas para estabilidade durante a pesca subaquática, com posições designadas para portadores de tochas e lançadores de lanças. Equipes bem-sucedidas podiam cobrir áreas maiores e acessar águas mais profundas onde peixes maiores se congregavam. A refração apresentava o maior desafio técnico para os praticantes da pesca com tocha. A água dobra a luz, fazendo com que os peixes apareçam em posições diferentes de suas localizações reais. Os pescadores medievais tiveram que aprender técnicas de compensação, mirando abaixo e ligeiramente para o lado de onde os peixes apareciam para garantir golpes precisos. A sincronização sazonal maximizou a efetividade do uso da tocha. Os praticantes medievais compreendiam que certas espécies de peixes eram mais ativas durante épocas específicas do ano, condições climáticas e ciclos lunares. Esse conhecimento lhes permitia cronometrar suas expedições para máxima produtividade em vez de depender da sorte. As espécies-alvo variavam de acordo com as águas regionais e a disponibilidade sazonal. Usando técnicas de pesca com tocha, podiam-se capturar salmões, trutas, lúcios e até enguias. Cada espécie exigia abordagens ligeiramente diferentes, modificações de lança e estratégias de caça que os praticantes experientes desenvolviam através de muita tentativa e erro. A cooperação comunitária melhorou as taxas de sucesso individuais. Vários pescadores trabalhando juntos podiam cercar os peixes, conduzi-los para caçadores designados e coordenar ataques para máxima eficácia. Esse trabalho em equipe transformou a pesca com tocha de caça individual em produção comunitária organizada de alimentos. As restrições legais acabaram limitando a prática do uso de tochas em muitas regiões. As autoridades medievais reconheceram que a técnica era tão eficaz que poderia potencialmente esgotar as populações de peixes se utilizada sem regulamentação. As leis começaram a restringir quando, onde e como a pesca com tocha podia ser praticada. Os esforços de conservação modernos têm proibido em grande parte a pesca com tocha devido à sua eficácia e ao potencial de sobrepesca. No entanto, a técnica ainda é legal em algumas regiões sob estritas regulamentações, e os programas de treinamento de sobrevivência ainda ensinam a pesca com tocha como método de obtenção de alimentos em situações de emergência. Terceiras armadilhas de cesta de vime. As comunidades medievais descobriram que os aparelhos de pesca mais eficazes cresciam diretamente em suas próprias zonas úmidas. As armadilhas de cesta de vime representavam a combinação perfeita entre materiais disponíveis e engenharia sofisticada, criando dispositivos para capturar peixes que podiam ser fabricados completamente com recursos encontrados a pouca distância de qualquer aldeia. O processo de construção começava 3 anos antes de um único peixe ser capturado. Os fabricantes de armadilhas medievais cultivavam leitos de salgueiro especificamente para equipamentos de pesca, entendendo que os brotos jovens de salgueiro carecem da força e flexibilidade necessárias para uma construção confiável de armadilhas. Somente o salgueiro cultivado por pelo menos 3 anos possuía o equilíbrio adequado entre resistência e flexibilidade. A colheita exigia técnica e tempo precisos. Os artesãos medievais cortavam o salgueiro durante o período de dormência no final do inverno, quando os níveis de seiva eram mais baixos, garantindo máxima durabilidade e resistência a danos causados pela água. Eles selecionavam brotos de diâmetros específicos para diferentes componentes da armadilha, com fios mais grossos, formando armações estruturais e materiais mais finos, criando padrões de tecelagem apertados.
O processamento do salgueiro cru preparava-o para a construção de armadilhas. As madeiras marrons mantinham sua casca para máxima resistência e impermeabilização natural. As madeiras brancas tinham a casca removida para flexibilidade. Eram cozidas com casca intacta, depois descascadas, criando materiais com propriedades intermediárias. Os fabricantes de armadilhas medievais escolhiam tipos específicos com base no uso pretendido e nos requisitos de desempenho. O design de duas câmaras representava o auge da sofisticação na engenharia de armadilhas medievais. O grande funil de abertura guiava os peixes para a câmara principal da cesta, enquanto uma segunda câmara interna impedia que os peixes escapassem uma vez que haviam entrado. Esse sistema de armadilha dupla melhorou drasticamente as taxas de captura em comparação com os designs simples de câmara única. As técnicas de tecelagem criavam armadilhas que podiam suportar poderosas correntes de rios, mantendo tamanhos de malha precisos. Os artesãos medievais desenvolveram padrões de tecelagem específicos que impediam que peixes pequenos escapassem e permitiam que a água fluísse livremente através da armadilha. A habilidade necessária para criar esses padrões era transmitida de geração em geração de fabricantes de armadilhas especializados. A colocação das armadilhas exigia compreensão do comportamento dos peixes e da dinâmica da água. Os pescadores medievais colocavam armadilhas de cesta em rios com corrente e estuários de maré, onde os peixes se deslocavam naturalmente, muitas vezes criando açudes temporários ou guias para direcionar os peixes para as aberturas das armadilhas. A colocação bem-sucedida de armadilhas poderia determinar a diferença entre abundância e fome. As especificações de tamanho refletiam restrições práticas de transporte e manuseio. Armadilhas de 1,5 metro de comprimento representavam o tamanho máximo que pescadores individuais podiam implantar, recuperar e transportar sem ajuda. Essa padronização permitiu que as técnicas de pesca com armadilhas se espalhassem por diferentes regiões e comunidades pesqueiras. Modificações específicas por espécie otimizavam as armadilhas para diferentes objetivos de pesca. Armadilhas para enguias usavam uma trama mais apertada e configurações de entrada diferentes das armadilhas para salmão. Armadilhas para trutas exigiam uma colocação e um manuseio diferentes dos de armadilhas projetadas para peixes de fundo. As comunidades medievais desenvolveram variantes de armadilhas especializadas para suas populações de peixes locais. Os programas de manutenção prolongaram a vida útil da armadilha e garantiram um desempenho constante. Os pescadores medievais inspecionavam, reparavam e restauravam periodicamente suas armadilhas de salgueiro para evitar sua deterioração e manter sua eficácia. A manutenção adequada podia prolongar a vida útil da armadilha por várias temporadas de pesca, tornando o investimento inicial na construção economicamente viável. O valor econômico criou indústrias inteiras especializadas na fabricação e manutenção de armadilhas. Os fabricantes de armadilhas habilidosos tornaram-se membros essenciais da comunidade, frequentemente trocando seus serviços por comida, abrigo e outras necessidades. O conhecimento e a habilidade necessários para fabricar armadilhas eficazes representavam uma propriedade intelectual valiosa que as comunidades protegiam cuidadosamente. Evidências arqueológicas revelam o uso generalizado de armadilhas de cestas de vime em toda a Europa medieval. Fragmentos de armadilhas encontrados em sítios medievais indicam técnicas de construção padronizadas e sugerem extensas redes comerciais de conhecimentos e materiais relacionados às armadilhas. Essas descobertas confirmam que a pesca com armadilhas de cesta representou
um componente importante dos sistemas de produção de alimentos medievais. Quarta, pesca de maré, com linha longa, longline tide fishing. As comunidades medievais transformaram o ritmo previsível das marés oceânicas em sistemas de pesca automatizados que funcionavam continuamente sem supervisão humana. O processo de construção começou com operações massivas de fabricação de cordas que podiam levar semanas para comunidades inteiras concluírem. Para criar a linha principal, foi necessário unir centenas de segmentos de corda mais curtos, usando cordas de cânhamo ou linho. Os pescadores medievais aprenderam nós específicos e técnicas de emenda, que evitavam que as linhas se rompessem sob a tensão das fortes correntes e das pesadas cargas de peixes. Uma única linha longa podia se estender por quilômetros, exigindo enormes quantidades de corda produzida localmente. O processo de instalação começou durante a maré baixa, quando os pescadores podiam entrar em áreas expostas para colocar pontos de ancoragem. Eles cravavam estacas de madeira profundamente no fundo do mar ou localizavam âncoras de pedra pesadas em intervalos precisos, espaçando-as para criar uma grade que cobria a máxima superfície de pesca. Cada ponto de ancoragem devia ser marcado com indicadores flutuantes que pudessem ser vistos durante a maré alta. A fixação do anzol seguia padrões sistemáticos que os pescadores medievais desenvolveram através de gerações de experimentação. Os anzóis eram amarrados diretamente à linha principal, usando um espaçamento específico, geralmente a cada 0,9 a 1,8 metros, dependendo da espécie de peixe-alvo e das condições locais. Cada anzol exigia uma isca individual, o que gerava horas de trabalho de preparação antes que as linhas pudessem ser implantadas. A preparação da isca consumia enormes quantidades de tempo e recursos. As comunidades medievais dedicavam grupos de pessoas a coletar mariscos, desenterrar minhocas, pegar peixes pequenos e preparar outras iscas necessárias para centenas de anzóis. A isca devia ser fresca o suficiente para atrair os peixes, mas segura o suficiente para permanecer presa durante os ciclos das marés. O momento da implantação exigia uma coordenação precisa com os horários das marés. Os pescadores tinham janelas estreitas durante a maré baixa para colocar as linhas, fixar os pontos de ancoragem finais e garantir uma posição adequada antes que as águas subissem. Perder essas janelas de tempo significava perder todos os esforços de configuração e ter que esperar até o próximo ciclo de marés. As operações de recuperação começavam na próxima maré baixa, normalmente 12 horas depois. Os pescadores medievais trabalhavam sistematicamente ao longo de suas longas linhas, removendo os peixes capturados, verificando as condições dos anzóis e iscas e remontando-os para o próximo ciclo. O peixe tinha que ser processado imediatamente para evitar que estragasse durante o caminho de volta à costa. A manutenção da linha representava um trabalho contínuo que determinava as taxas de sucesso da pesca com linha longa. Os pescadores medievais reparavam constantemente as seções danificadas, substituíam os anzóis quebrados, reforçavam os pontos de ancoragem e ajustavam a posição da linha com base nas mudanças sazonais no comportamento dos peixes e nas condições da água. A gestão de múltiplas linhas permitia que os profissionais experientes operassem dezenas de linhas longas, separadas simultaneamente. Cada linha era orientada para diferentes áreas, profundidades e espécies de peixes, criando operações pesqueiras diversificadas que reduziam o risco e maximizavam a produção total de alimentos para suas comunidades. 5. Atordoamento de peixes com plantas, plant stunning. As comunidades medievais descobriram que podiam transformar o mundo natural
em uma arma, moendo plantas específicas para convertê-las em agentes atordoantes de peixes, que transformavam sistemas fluviais inteiros em áreas de coleta massivas. O processo de preparação começou com a identificação e o cultivo de plantas, que exigiram conhecimentos botânicos especializados transmitidos de geração em geração. A coleta de raízes começava durante temporadas específicas, quando os compostos ativos atingiam concentrações máximas. Os praticantes medievais aprenderam que as raízes da barbasco, Verbascum thapsus, continham o máximo poder atordoante quando colhidas durante as estações secas. Enquanto outras plantas exigiam tempos diferentes, eles desenterravam as raízes com cuidado, sem matar as plantas-mãe, garantindo assim uma colheita sustentável para temporadas futuras. As técnicas de processamento transformavam as matérias-primas vegetais em agentes atordoantes, eficazes por meio de métodos de preparação sistemáticos. Os pescadores medievais amassavam raízes frescas usando malhos de madeira e superfícies de pedra para moer, quebrando as fibras vegetais e liberando compostos químicos concentrados. O processo de moagem podia exigir horas de intenso trabalho físico para preparar material suficiente para operações de atordoamento em grande escala. A preparação da pasta envolvia misturar materiais vegetais moídos com quantidades específicas de água para criar pastas espessas e pegajosas que se dispersariam adequadamente em água corrente. Os praticantes medievais aprenderam as proporções exatas de água para as plantas, por tentativa e erro, entendendo que muita água diluía a eficácia, enquanto pouca impedia uma distribuição adequada. A preparação do riacho exigia a coordenação de equipes de trabalho comunitárias para modificar o fluxo de água antes que as operações de atordoamento começassem. Os pescadores medievais construíam represas temporárias usando pedras, troncos e lama para diminuir o movimento da água em zonas específicas. Essas modificações concentravam os agentes atordoantes e impediam que fossem arrastados antes de afetar as populações de peixes. Os métodos de aplicação envolvem a colocação estratégica de materiais vegetais preparados a montante das zonas de pesca-alvo. As equipes medievais colocavam cestos cheios de pasta vegetal em intervalos específicos ao longo do riacho, garantindo uma distribuição uniforme à medida que as correntes transportavam os agentes atordoantes rio abaixo para as populações de peixes que os esperavam. A coordenação do tempo era crucial para o sucesso das operações de atordoamento. Os praticantes medievais aprenderam a introduzir materiais vegetais durante os períodos de máxima atividade dos peixes, normalmente durante as migrações de desova ou épocas de alimentação sazonal, quando as espécies de peixes-alvo se concentravam em locais previsíveis dentro dos sistemas fluviais. As técnicas de coleta tiveram que estar à altura da espetacular produtividade das operações de atordoamento das plantas. Quando as aplicações funcionavam eficazmente, centenas de peixes atordoados emergiam simultaneamente em grandes áreas do rio. As comunidades medievais organizavam esforços de coleta coordenados usando barcos, redes de mão, cestas tecidas e grandes grupos de pessoas trabalhando juntas para recolher os peixes flutuantes antes que se recuperassem. O controle de dosagem evitava danos permanentes às populações de peixes e, ao mesmo tempo, garantia resultados de atordoamento eficazes. Os praticantes medievais desenvolveram técnicas para julgar as quantidades adequadas de plantas de acordo com o volume de água, a velocidade da corrente e a espécie de peixe-alvo. Uma quantidade insuficiente de agente atordoante produzia maus resultados, enquanto quantidades excessivas poderiam matar peixes permanentemente.
O monitoramento da recuperação garantia práticas pesqueiras sustentáveis que preservavam as populações de peixes para a colheita futura. As comunidades medievais aprenderam que os peixes atordoados adequadamente se recuperavam completamente em questão de horas quando eram lavados em água não contaminada, o que permitia que as populações de peixes mantivessem números saudáveis, apesar das operações de atordoamento regulares. Os protocolos de segurança protegiam a saúde humana durante as operações de atordoamento e o consumo de peixe. Embora o peixe atordoado permanecesse perfeitamente seguro para o consumo humano, os praticantes medievais aprenderam a evitar o contato direto com preparados vegetais concentrados que podiam causar irritação na pele ou outros problemas de saúde durante as fases de preparação e aplicação.